belezas naturais, uma diversidade cultural e um povo acolhedor. Hoje vamos explorar o Canadá, uma nação que encanta e inspira milhares de visitantes todos os anos. Prepare-se para uma viagem repleta de descobertas e surpresas nesse vasto território. Uma terra de contrastes e harmonias, onde a história se mescla com a inovação, e onde cada cidade conta uma história única, que ecoa através das eras. Vamos explorar juntos esse fascinante país, mergulhando em sua rica herança, sua paisagem deslumbrante e sua vibrante vida urbana. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Geographic Life e ativar as notificações. O Canadá, localizado na América do Norte, possui uma área de extensão territorial de 9 milhões de quilômetros quadrados, com um clima temperado e ártico. Seu governo é a democracia parlamentar federal, forma um sistema de monarquia constitucional e é dividido por províncias e territórios. Os idiomas mais falados são o inglês e o francês. Sua população é em torno de 37 milhões de habitantes. Os primeiros povos estrangeiros que aportaram as terras canadenses foram os Vikings, mais precisamente na costa leste do país, por volta do ano 1000. O início do povoamento do território que hoje conhecemos como Canadá aconteceu em épocas muito posteriores. Os europeus chegaram à região somente no final do século XV, e no século seguinte teve o início da era colonial canadense, tendo à frente os britânicos. Nesse mesmo período, os franceses se estabeleceram no país, formando seus próprios domínios. Algumas das províncias em que se dividiu o território canadense se reuniram e deu início ao processo de independência política do Canadá em 1867. Com o tempo, outras áreas foram se incorporando a esse território, declarando sua independência com relação à Grã-Bretanha. E em 1982, o Canadá promulgou a Carta Canadense de Direitos e Liberdades, um marco para a soberania do país. O Canadá é dividido em 10 províncias, tais como Quebec, Nova Escócia e Novo Brunswick, e 3 territórios do Noroeste, Nunavut e Yukon. As artes visuais canadenses apresentam variedade de formas de arte indígena até as criações contemporâneas. A arte Inuit, particularmente conhecida pelas suas belas estruturas e gravuras, ocupa um lugar especial no grupo do Sete. O coletivo de pintores paisagistas influenciou profundamente o cenário artístico nacional no século XX. O folclore canadense é rico e variado, com raízes em culturas indígenas, francesas, inglesas, entre outras. Histórias de criaturas míticas, como Sasquatch. Contos sobrenaturais de várias culturas e figuras lendárias como o lenhador Paul Bunyan refletem diversas origens do folclore canadense. Mais da metade do Canadá está inserida no escudo canadense, abrangendo tanto as terras continentais quanto os conjuntos de ilhas ao norte. Trata-se de uma formação muito antiga e intensamente transformada pela ação dos agentes erosivos. A costa oeste é a principal área montanhosa do Canadá, com destaques para montanhas rochosas, e fica nessa região o Monte Logan, o maior pico do país, com mais de 5.000 metros de altitude. E ao leste da região montanhosa da costa do Pacífico, fica a área da Pradaria, marcada pela presença de colinas ao norte e terrenos planos ao sul. A floresta boreal do Canadá se estende por 270 bilhões de hectares e ao lado da tundra boreal russa, atualmente a maior área de florestas intactas do planeta. A zona boreal canadense abriga pinheiros, abertos, larizos, álamos e bétulas, milhares de lagos, rios e pântanos, e 150 espécies de pássaros, 3,7 milhões de pessoas que frequentemente vivem em comunidades rurais remotas do mundo. O Canadá é o palco de cidades fantásticas. Entre elas estão Toronto, Vancouver, Montreal e Ottawa, sua capital, que é localizada ao sudeste do país. As cidades do Canadá apresentam uma mistura de arquitetura histórica e moderna. Em locais como Quebec City e Montreal, você encontra edifícios de estilo europeu,
que datam dos séculos 17 e 18. Já em Toronto e Vancouver, o horizonte é dominado por céus contemporâneos e construções inovadoras. O país possui uma variedade de estilos modernos, desde o estilo colonial francês em Quebec até o modernismo em Toronto e o estilo de artes crafts em Vancouver. Alguns exemplos notáveis incluem o CN Tour em Toronto, o Chantal Fontenay em Quebec City e o Parliament Hill em Ottawa. As cidades canadenses são conhecidas por sua infraestrutura bem desenvolvida, incluindo transporte público eficiente, parques urbanos e áreas recreativas. As cidades do Canadá aparecem frequentemente na lista de melhores lugares para viver, devido à alta qualidade de vida, segurança, sistema de saúde e educação de alto padrão. Muitas cidades, como Vancouver, estão na vanguarda das práticas sustentáveis, promovendo o uso de bicicletas, transportes públicos ecológicos e políticas ambientais. O Canadá, um dos países mais multiculturais do mundo. Cidades como Toronto e Vancouver são exemplos marcantes dessa diversidade, com comunidades vibrantes de imigrantes de todo o mundo. As cidades canadenses celebram essa diversidade através de festivais e eventos culturais, como a Caribana, em Toronto, o Festival Internacional do Jazz, em Montreal, e o Vancouver International Film Festival. A diversidade cultural também se reflete a culinária, com uma enorme variedade de restaurantes que oferecem pratos de todas as partes do mundo. As principais cidades canadenses possuem museus e galerias de artes de renome mundial, como o Royal Ontario Museum, em Toronto, o Museu de Belas Artes, em Montreal, e a Galeria Nacional do Canadá, em Ottawa. O Canadá tem uma cena vibrante de teatro e música, com festivais de teatro como o Street Folk Festival, companhias de ópera e balé em várias cidades. A proximidade das cidades com vastas áreas naturais permite uma ampla gama de atividades ao ar livre, como esqui, snowboard, caminhadas, ciclismo e canoagem. O esporte no gelo é o esporte mais popular, mas há uma paixão crescente por outros esportes, como o basquete, futebol e o beisebol. No Canadá, existem alguns parques nacionais, como Banff, Jasper, Yodel, Rosemorne e Fundy, e possui algumas áreas de preservação ambiental, como Clayoquot Sul, Arquipélago de Migao, Galway-Haanas, Luane e Nahani. O Canadá tem uma visão geral de economia, incluindo setores como recursos naturais, tecnologia, turismo e agricultura. Destaque para a inovação de pesquisa científica do país, um exemplo de empresas e instituições de destaque. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Espero que tenham gostado da nossa viagem pelo Canadá. E até o próximo vídeo.